Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Por aqui, grande alegria, privilégio mais uma vez estarmos juntos pelas ondas da Rádio Nova Friburgo. Por aqui, vosso amigo, vosso irmão de longa data, Pastor Silas Raal, é verdade. Quanto Deus permitir e os amigos ajudarem, estaremos aqui compartilhando a palavra de Jesus Cristo. Eu gostaria nesta ocasião, meu querido ouvinte, de compartilhar com você a palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Glórias a Deus. Esse verso tão conhecido de todos nós, tão conhecido, tão batido, tão massacrado, né? Ouvimos tantas boas pregações em torno desse verso, e exatamente essa palavra tão singela, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipe, portanto filipenses, os que moram na cidade de Filipe, a igreja que ele pregou e anunciou e deixou plantada lá. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa carta do apóstolo Paulo a Filipenses é uma carta muito pequena, de poucos capítulos, mas ela é muito significativa, muito intensa, muito cheia de ensinos para o dia a dia da vida cristã. Eu recomendo você, ouvinte, que você use um tempo aí para ler várias vezes essa carta. Para a gente ler a Bíblia, você não lê a Bíblia como lê um livro comum, um romance, uma história de ficção, uma história, quem sabe, antiga. Você, para ler a Bíblia, para ela funcionar com o seu propósito, você tem que ler várias vezes o texto, meditar nele, botar ele no seu coração, na sua mente, ler várias vezes, meditar. Procurar não ler trechos isolados, né? Mas ler todo um trecho que faça fechamento em si mesmo. Então você pode pegar a carta de Paulo aos Filipenses e ler várias vezes, e meditando e fazendo anotações. Eu estou me detendo aqui no verso 4 do capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É muito interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa recomendação, onde ele fala para aquele povo da igreja de Filipos, os filipenses, alegrai-vos, insistindo ainda, não é uma coisa que chama a atenção, ele insistir, falar novamente, alegrai-vos. Eu quero dizer para você, fiquem alegres, estejam alegres. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele não está escrevendo à igreja de Filipos, estando hospedado lá no hotel em Nova York, ou então no Copacabana Palace, ou então ele está na praia de Copacabana tomando uma aguinha de coco e está escrevendo, olha, alegrai-vos, porque a vida é maravilhosa, a vida é tranquila. Ele não está escrevendo de um resort lá no mar Mediterrâneo, né? E não, ele está escrevendo da cadeia, da prisão. Ele está escrevendo isso para a igreja da prisão. E note que ele não está escrevendo para um indivíduo, um elemento em separado, mas ele está escrevendo para um grupo, uma igreja, uma eclésia, um grupo de cristãos que se reúnem periodicamente no lugar e no tempo. Você, para reunir uma igreja, você tem que ter a premissa de um mesmo lugar em um mesmo tempo. Nós costumamos nos reunir domingo à noite, domingo de manhã, outros dias, mas é necessário que marquemos um encontro. O encontro quer dizer o mesmo lugar e o mesmo tempo. Então, isso descarta bastante a ideia de você conseguir ser cristão sem estar congregado, né? Muito difícil, não é impossível, mas a dificuldade é enorme. E aí Paulo escreve, então, a esse grupo de cristãos que se reunia em Filipenses, os filipenses,
e diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E veja que esse irmão amado, apóstolo Paulo, ele não está escrevendo em uma situação extremamente privilegiada do ponto de vista humano, ou digamos até mesmo do ponto de vista cristão contemporâneo, onde as pessoas estão confundindo a vida cristã vitoriosa com um carro do ano, uma cobertura, a mulher mais bonita da cidade, né? Até isso, né? Tá rolando, né? Como um troféu, desfila a mulher como um troféu, ou então desfila o homem como um troféu, né? Mulher troféu, homem troféu, né? Até isso é a nova, né? Que pede a Deus, eu quero assim, assim, e aí Deus entrega. Deus é uma espécie, virou uma espécie de agenciador do Tinder, né? É negócio inacreditável o que o evangelho virou, né? Então a pessoa associa a vida cristã vitoriosa com um carro do ano, um apartamento na cobertura, muito dinheiro no banco, não é? Relacionamentos que brilham no Facebook, né? Mas não é isso que nós temos do nosso querido e saudoso apóstolo Paulo. Ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele não fala alegrai-vos no seu carro que você comprou, ele fala alegrai-vos no Senhor. Ele não fala alegrai-vos na sua casa nova, ele fala alegrai-vos no Senhor. Ele não fala na sua alegrai-vos porque você comprou uma casa na praia. Não, ele não fala isso. Alegrai-vos no Senhor. Ele não fala alegrai-vos porque o seu comércio agora está vendendo muito e é o número 1 da cidade. Ele não fala isso não, ele fala alegrai-vos no Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus Cristo. A verdadeira alegria vem de Jesus Cristo para o ser humano. A verdadeira felicidade está em Deus, está escondida em Deus, escondida na palavra de Deus, aonde o ser humano pode buscar e encontrar a verdade e o sentido da vida, o sentido da existência. Sem Deus, o homem é como uma sombra que passa, mas escondido na mão de Deus, o homem é filho de Deus, chamado pela sua soberana vocação, pelo chamamento de Deus para a vida eterna. O homem passa a ser imortal, indestrutível, escondido na mão de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. É claro que se a pessoa tem a sua alegria na conta bancária, o dia que essa conta bancária furar, e ela vai furar um dia, aí o cara se mata. Se o cara tem a alegria dele no casamento apenas, é no casamento, a minha mulher é a minha deusa, então o dia que ela largar ele se mata. E se não pensa em se matar ou não se mata, ele morre por dentro. Se a pessoa tem a sua felicidade extrema no seu filho, que é o prodígio da família, o dia que seu filho largar tudo e for fumar maconha na rua, aquela pessoa morre, se acaba, morre junto com o filho. Eu já vi pais em Nova Friburgo morrendo junto com o filho, morrendo de tristeza, de angústia, de forma que quando o filho foi procurar o pai para buscar ajuda, o pai já estava um ser humano destruído, não conseguiu nem ajudar, morreu o pai e morreu o filho. Eu já vi isso aqui em Nova Friburgo. Porque as pessoas acabam esquecendo que a verdadeira alegria está em Jesus Cristo, está guardada na mão de Deus. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala alegrai-vos, ele fala alegrai-vos sempre. Não é uma vez, não é outra, é sempre. Não é no dia de domingo que a pessoa vai à igreja e sim alegrai-vos no Senhor. Não, o apóstolo Paulo fala alegrai-vos sempre. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Porque quando o ser humano tem a sua alegria guardada em Jesus Cristo, tem os seus olhos voltados para o monte, de onde vem o socorro verdadeiro, quando o ser humano tem a sua alegria escondida em Deus, aí as lutas deste mundo, as atribulações desse mundo, os problemas desse mundo já não poderão
destruir a sua alegria, porque a sua alegria está escondida em Deus, está guardada em Jesus Cristo. Eu não quero dizer com isso que não é maravilhoso ter um carro novo, uma casa nova, uma mulher maravilhosa, um companheiro maravilhoso, um filho maravilhoso. Eu não estou dizendo nada disso. É claro que essas são coisas boas que Deus permitiu que tivéssemos, para que tivéssemos aí uma fonte de alegrias também. Também são alegrias lícitas, boas, maravilhosas. Mas esta não pode ser a alegria principal do ser humano. A alegria principal, a fonte de toda alegria, é Jesus Cristo de Nazaré. Quando o ser humano está guardado na alegria de Deus, então tudo mais fica iluminado. Do que adianta o homem ter o carro do ano, a casa mais bonita, se a alegria dele não estiver em Jesus Cristo? Porque essa vida vai passar, essa vida passa e passa rápido, mas aquele ser humano que tem a sua alegria verdadeira em Jesus Cristo, ele poderá falar junto com Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Quer dizer que as aflições deste mundo, elas vão perpassar a sua vida, não importa o quão justo você ache que você é. Essa sua autopiedade, essa sua autojustiça não vai servir de nada, essa sua justiça retributiva não vai servir de nada, porque as aflições deste mundo vão atravessar a sua vida de forma inexorável, nada poderá impedir. Mas se a sua alegria estiver em Deus, em Jesus Cristo, então você poderá repetir junto com o apóstolo Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque o cristão que é alegre em Jesus, ele passa cantando pela prova, ele passa pela tribulação cantando glória a Deus, ele passa pelo furacão cantando glória a Deus. Ele não está vendo a vitória com os olhos carnais, ele não está vendo as circunstâncias boas para o lado dele pelos olhos carnais, ele está vendo que o dinheiro está acabando pelos olhos carnais, ele está vendo que está havendo necessidade, que está havendo dificuldade, que o diabo quer destruir ele dentro do trabalho, o diabo quer destruir ele dentro da vizinhança, o diabo quer destruir ele em todo lugar. Porque Jesus fala que o diabo anda como um leão que ruge ao redor para destruir e devorar. Mas se a alegria desse cristão está verdadeiramente, principalmente em Jesus Cristo, então ele vai poder falar junto com o apóstolo Paulo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos quando? Alegrai-vos sempre. Não importa se você está com dinheiro no bolso, então alegrai-vos. Ajuda o seu irmão que está em dificuldade. Sabe? Se você está sem dinheiro no bolso, então você também se alegra em Jesus Cristo, porque Ele vai cuidar de você. Os pássaros e os lírios, eles não trabalham nem semeiam, mas o Senhor não deixa faltar nada. Deus vai cuidar de você, Deus vai dar a providência na sua vida. Deus vai cuidar do seu filho que está desorientado, Deus vai cuidar dele. Deus vai cuidar da sua esposa, Deus vai cuidar do seu pai, da sua mãe, Deus vai cuidar dessa luta que você está tendo no seu trabalho, Deus vai cuidar dessa enfermidade, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Alegrai-vos no Senhor sempre, sempre alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor Jesus. Continua se alegrando em Deus. Mas, pastor Silas, eu não estou vendo a vitória. Eu estou vendo que o inimigo está crescendo para o meu lado. Eu estou cercado de inimigos em todas as áreas da minha vida. Eu estou cercado, mas dê um passo de fé. Quando Moisés tirou o povo do Egito e Faraó vinha atrás, cercando com seu exército, ele vinha furioso para destruir todo o povo de Deus. Mas Moisés ouviu e foi obediente à palavra de Deus, e estendeu a mão e o mar se abriu e o povo escapou por aquele mar aberto em terra seca, pisou o chão em terra seca, o fundo do oceano se abriu e o povo passou. E diz a palavra de Deus, quando chegou do outro lado, Miriam cantou, dançou
com adufes, com danças, se alegraram no Senhor. No meio da guerra, no meio da perseguição, o inimigo crescendo, mas Moisés creu, o povo creu e marchou, e o mar se abriu. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas, pastor Silas, os meus olhos estão cheios de lágrimas. As lágrimas até já se acabaram de tanto sofrimento. Como é que eu vou me alegrar? Isso é coisa de maluco. Mas é claro, o Evangelho de Jesus Cristo é loucura mesmo. A palavra de Deus diz que é loucura. É loucura. A palavra de Deus é loucura para quem está perecendo. Mas para você que tem Jesus no coração, apenas creia na palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita é Jesus Cristo que se fez palavra escrita para a sua vida. Você crê em Jesus, então creia na Bíblia também. Creia na Bíblia, porque Jesus é a Bíblia é Jesus, e Jesus é Deus. Deus mandou o seu Filho unigênito, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra escrita. Creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Creia nessa palavra apostólica. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Pastor Silas, as circunstâncias não permitem que eu me alegre. Eu seria louco se eu me alegrasse, mas isso é um ato de fé, meu irmão. Isso é um ato de fé, minha irmã. É um ato de fé em Jesus. É um ato de fé na palavra de Deus. Se alegre em Deus, se alegre em Jesus, porque Ele vai cuidar, Ele vai dar providência, Ele vai dar solução, Ele vai dar resposta. Se alegre em Jesus, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos quando? Quando a vitória vier? Não, se alegre agora. Se alegre agora, imediatamente. Começa a adorar a Deus. Fala, Deus, eu te adoro, eu te louvo, eu te agradeço, porque o apóstolo Paulo orienta em outra passagem, em tudo seja suas necessidades conhecidas com ação de graça. Quer dizer, você faz assim, você fala, Senhor, me ajuda aqui assim, assim, assim. Eu te louvo, Senhor, com ações de graça. E aí o apóstolo Paulo fala, alegrai-vos, e se alegra, glorifica a Deus, deixa esse sentimento de alegria sobrenatural que vem de Jesus Cristo encher o seu coração. E Deus vai te dar vitória, certamente, porque a palavra de Deus é verdadeira, e Deus não pode negar a si mesmo nem a sua palavra. Tenha fé em Deus e descanse, a vitória é sua, em o nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por aqui, pastor Silas Raal, se despedindo, deixando você ligado aí na Rádio Nova Friburgo. Grande alegria, meu irmãozão, minha irmã querida. Até a próxima.